Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você sabe me dizer qual igreja do Novo Testamento recebeu duas cartas? Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Éfeso? Qual delas? Laodiceia, Pérgamo, Tiatira? Chuta aí, vamos ver, hein? Até daqui a pouco. E aí, acertou? Igreja de Éfeso. Ela recebeu uma carta do apóstolo Paulo e depois recebeu uma carta do Senhor Jesus. Essa carta está nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. A Éfeso, na verdade, é a primeira carta, a primeira igreja citada por Jesus ali no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, dando continuidade a essa série de estudos das igrejas do Novo Testamento e fazendo uma reflexão sobre o nosso tempo à luz da Sagrada Escritura. Meu irmão, minha irmã, a fotografia ela é incrível, né? Uma lente, um fotógrafo pode ampliar um objeto distante e fazê-lo parecer próximo a nós. Em seguida, ele pode colocar uma lente com um ângulo diferente e obter uma imagem grande bem de perto. A fotografia, porém, com lapso de tempo, é um dos métodos mais interessantes. Por exemplo, todas as noites o meteorologista mostra como as nuvens avançam sobre a nossa área, né, com imagens de satélite. São fotos tiradas de tempo em tempo e que, colocadas em determinada velocidade, vão nos dar a ideia de que as nuvens estão viajando na velocidade, com a velocidade que nós estamos vendo aquela imagem, né? Eu quero utilizar desse recurso, fazer uma espécie de brincadeira com você e pensar na igreja de Éfeso à luz dessa imagem. Mas, veja bem, pegando cada fotografia daquela como sendo uma fase da igreja. Da mesma forma que uma planta tem várias fases de desenvolvimento, né? Germinação, semeadura, germinação, crescimento, desenvolvimento, tá? Até a sua produção e depois até a sua morte, né? Dando origem a novas plantas. Tá? Eu quero aplicar essa ideia para falar a respeito da igreja de Éfeso, tá bom? Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui para você e você pode, de repente, ir lendo aí na sua casa, parar o vídeo, ler o trecho da Sagrada Escritura para você entender. Bom, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele visitou a cidade de Éfeso, depois de deixar Corinto, né? Porque evidentemente ele plantou a igreja lá, em Atos capítulo 18, verso 19. Éfeso, essa palavra, essa cidade, significa desejável, sob muitos aspectos. Era um lugar, digamos assim, desejável para se viver. Pensa num lugar que a galera daquela época gostaria de viver, era Éfeso. Dizem até os estudiosos que a lenda na cabeça deles afirmava que essa cidade tinha sido fundada por Amazonas por volta de 2000 anos antes de Cristo. Essa igreja, essa cidade, melhor dizendo, estava no oeste da Ásia Menor, hoje no mapa, nossa Turquia moderna, perto do mar. Este primeiro vislumbre, digamos assim, é a brotação da igreja. É o apóstolo Paulo trabalhando ali na igreja de Corinto para que essa igreja fosse estabelecida. Tá? Na terceira jornada de pregação naquela cidade, Paulo passou entre 2 e 3 anos ensinando na cidade. Atos 19, do verso 8 até o verso 10. E ele passou seu tempo eliminando falsas doutrinas e práticas pagãs naquela cidade, naquela igreja. Éfeso derivou sua grandeza, especialmente das suas fontes, por isso que era uma cidade turística, uma cidade boa para se viver também, comércio muito forte, mas muito forte também na religião. E durante o período romano ali, era um centro de culto à deusa, chamada deusa mãe, conhecida pelos gregos como Artemis ou Ártemis e pelos romanos como Diana. Diana era um nome bonito e pode-se supor que Diana seria uma linda deusa. Pelo contrário, Diana dos Efésios era uma personagem baixa, né? Atarracada, repulsiva, coberta, enfim, não vou descrever aqui porque não convém, mas era uma imagem que
enfatizava a fertilidade, e supersticiosos, como eram os efésios, acreditavam que ela caiu do céu. E ergueram a essa deusa um magnífico templo, que levou mais de um século para ser construído. E foi construído por volta de 400 a.C. E esse templo foi queimado lá na noite em que Alexandre o Grande nasceu, segundo alguns dizem. Tá? Foi reconstruído novamente, e esse templo poderia acomodar até 24.500 pessoas. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? A adoração no templo ela consistia na queima de incenso, né? Música de flauta, resultado do qual as pessoas entravam numa espécie de frenesia emocional, onde elas faziam determinadas orgias desavergonhadas, enfim, práticas imorais das sacerdotisas, né, eram comuns, e os comerciantes vendiam santuários, penduricalhos, né, e isso tudo dificultava também a pregação do evangelho. No entanto, Paulo continuava ensinando lá na escola de Tirano, Dá um tempinho aí, vamos ler esse texto? Pois é, como eu estava dizendo para você, Paulo, apóstolo, passou na sua segunda viagem missionária, ele passou lá na cidade de Éfeso. Agora nós estamos na terceira viagem missionária, a partir do capítulo 19, verso 18, diz assim a Sagrada Escritura: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então o apóstolo Paulo, agora já na sua terceira viagem missionária, permanece um tempo lá em Éfeso e pregando o evangelho. Muitos desses que adoravam a deusa Diana e a serviam, acabaram se convertendo ao evangelho, a ponto, irmãos, de queimarem os seus lucros, né, que foram avaliados em muito dinheiro mesmo. A venda de santuários de prata começou a cair assustadoramente. E os ourives, pessoas que fabricavam, instrumentos, coisas religiosas a partir do ouro, começaram a ter bastante prejuízo. Depois o apóstolo Paulo acabou sendo perseguido por causa disso. Paulo partiu para a Macedônia e foi então nessa estada que ele escreveu a primeira carta de Corinto. Olha que coisa interessante. A primeira carta de Corinto parte dessa época, né? Agora essa igreja, ela já passou pela fase de semeadura, agora ela está numa fase de desenvolvimento. Vamos lembrar como se estivéssemos aí tirando fotos do passado dessa igreja, como ela nasceu, como uma planta que nasce, né? Agora ela está nessa fase de, digamos assim, de cuidado, de cultivo. Os milagres principais do apóstolo Paulo foram registrados na cidade de Éfeso, porque ao chegar naquela cidade, o apóstolo Paulo encontrou discípulos que não conheciam, sobre o Espírito Santo, e Paulo ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo, e por aí vai. Paulo prega também na cidade na sinagoga, melhor dizendo, de Tirano, e Deus, pelas mãos de Paulo, diz o verso 11 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Foi nessa cidade, então, vamos lá, que as peças de roupas do apóstolo Paulo eram levadas aos enfermos, e os enfermos eram curados, e espíritos malignos não resistiam. Foi nessa cidade que pessoas, magos, exorcistas, judeus, ambulantes, tentaram fazer milagres em nome de Jesus, sem conhecer Jesus, e foram espancados por espíritos malignos. Foi nessa cidade que aconteceu uma quebradeira, então, dessas empresas que produziam miniaturas, penduricalhos, coisas religiosas dedicadas a deusa Diana ou Ártemis. Os fabricantes quebraram porque o evangelho veio com poder e as pessoas abriram seus olhos na cidade de Éfeso. Foi nessa cidade que muitos, diz a Sagrada Escritura no verso 18 aqui, se arrependiam e vinham a
público pedir perdão por suas obras más, confessando a sua idolatria, abrindo mão, portanto, de lucro provindo da idolatria. Foi nessa cidade, sim, irmãos, que magos, feiticeiros se arrependeram, queimaram seus livros em praça pública. A Bíblia diz que esses livros eram caríssimos. 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho de uma pessoa. Nessa cidade, a palavra crescia poderosamente. A igreja continua sendo nutrida. Vamos lá, como uma planta. Paulo parou na ilha vizinha de Mileto e fez um discurso de despedida aos irmãos de Éfeso. Paulo está na sua última viagem agora, ele sabia que não veria mais os presbíteros lá, os anciãos da cidade da igreja de Éfeso. Então, quando Paulo está na cidade vizinha, ou na ilha vizinha ali de Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros para se despedir dele. Está em Atos capítulo 20. Depois pode abrir a sua Bíblia aí, né? Paulo começa aqui a sua viagem, no verso 17, onde de Mileto, ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, verso 17. O amor mútuo é evidente quando esses homens de coração terno choram, porque não verão mais o rosto do apóstolo Paulo. Perceba aqui o amor, o carinho que os presbíteros têm pelo apóstolo Paulo. E o desejo de partir é evidenciado aqui, e eles oram, evidenciando uma igreja sadia ainda, espiritual. E a imagem agora, irmãos, é, portanto, de uma igreja que foi cuidadosamente nutrida como uma planta, uma igreja que tem saúde forte, que tem liderança forte, uma igreja que é fruto de um mover missionário fantástico, de conversões e de milagres. E uma igreja que tinha sido edificada pelo Apolo, que também trabalhou lá, está registrado aí nos capítulos anteriores de Atos dos Apóstolos, e também pelo apóstolo Paulo. Essa igreja é uma igreja que, cerca de uma década após o início da igreja, né, após, digamos assim, o derramado do Espírito Santo, Paulo escreveu uma carta para eles, que é chamada de Carta dos Efésios, ou Carta aos Efésios, elogiando o amor, elogiando a fé dessa igreja. E uma leitura cuidadosa da epístola de Efésios mostra que eles se saíram bem, que eles pareciam estar bem organizados, ocupados, né? E durante esses primeiros anos eles estavam crescendo, expandindo, fazendo a vontade do Senhor. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, verso 24, Paulo elogia a sinceridade deles, né? Paulo também diz que a palavra que eles... Enfim, na igreja de Éfeso havia, assim, profetas, evangelistas, mestres, ou seja, uma igreja que é estruturada a fim de que a palavra de Deus permaneça. Não é? Bom, não é à toa, Timóteo passou por lá, Áquila e Priscila, Apolo, o apóstolo Paulo, regando, como uma planta, regando a igreja de Éfeso. E deveria ter sido uma das mais instruídas igrejas ou congregações do primeiro século. A imagem que nós temos agora, como o fotógrafo tirando fotos, né, do desenvolvimento dessa igreja, provavelmente a imagem que nós veríamos agora é uma igreja que está bem nutrida, como uma planta sadia. Alguns anos depois, por volta do ano 66 depois de Cristo, com toda a probabilidade, logo após o início da guerra judaica, esse é um assunto para outro dia, a tradição, não é o que está na Bíblia, tá? A tradição diz que essa cidade se tornou o lar do apóstolo João. É isso mesmo. Nós não temos evidências claras disso na Bíblia, mas a tradição assim o diz. Isso pode ou não ser verdade, né? Mas as circunstâncias, segundo estudiosos, levam a crer que sim. João é, portanto, aquele que de Éfeso foi exilado, foi mandado para a ilha de Pátimos, tá? A fim de que Deus lhe desse a revelação do Apocalipse. Por volta do ano 96
depois de Cristo, nós temos um período agora nessa igreja que nós chamamos de período de murchamento, assim como uma planta, né? Lembra da nossa figura, desse retrato, né, do desenvolvimento dessa igreja, fazendo uma analogia aqui com o desenvolvimento de uma planta? Germinação, desenvolvimento, né, o plantio, germinação, desenvolvimento, nutrição, irrigação, né, os mestres trabalhando, o apóstolo trabalhando, mas essa igreja murchou. Provavelmente foi durante o reinado de Domiciano, entre o ano 81 e 96 depois de Cristo. João já estava banido lá para a ilha de Patmos, e agora essa igreja não perde o seu caminho, mas perde o quê, irmãos? O que essa igreja perde, na verdade? Aí nós precisamos recorrer àquilo que Jesus fala dessa igreja no livro de Apocalipse. Durante esse período de murchamento, o Senhor faz uma avaliação dessa igreja por meio do apóstolo João. Está lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Jesus elogia o trabalho da igreja, mas encontra uma doença nessa planta. Eles deixaram o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4, diz assim a Sagrada Escritura, eu quero ler com você. Jesus diz assim para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Esta igreja morreu, irmãos. Por volta do ano 200 depois de Cristo, nós não temos mais evidências da existência de um movimento cristão naquele lugar. Não temos como saber se eles corrigiram o problema advertido aqui por Jesus. Depois que eles foram envenenados por uma falsa doutrina, infelizmente a igreja em algum momento acabou morrendo. Entrou em apostasia, abandonou. Como é conhecida nos tempos posteriores como uma cidade líder, ela era conhecida como uma cidade líder, cheia de conselheiros, cheia de homens e mulheres de Deus. A imagem agora é de uma planta morta, marrom, seca. E a fotografia agora, irmãos, com lapso de tempo é interessante. E se a igreja que nós olhamos agora, irmãos, nós percebemos, ao olharmos para essa igreja, que embora o seu contorno está ali, por dentro já não tem mais vida. É por isso que o apóstolo João endereça a essa igreja, ou melhor, por isso que Jesus endereça a essa igreja a sua fala, dizendo que eles precisavam se arrepender. Eu quero só destacar aqui rapidamente, irmãos, não é objetivo de ser exaustivo nesse dia com vocês, mas olhando agora para o livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz para essa igreja que ele conhecia as obras da igreja. Sim, o termo que Jesus utiliza é um termo que tem a ver com conhecimento, ou seja, enfatiza bem melhor a visão total da fotografia de todos os anos da vida, tal como acontecem. Ou seja, o termo utilizado por Jesus não é o termo gnosis em grego, ou gnosko em grego, que significa conhecimento, mas é um outro termo que tem a ver com o conhecimento do tempo, do espaço. Aqui nós vemos um enfoque sobre a onisciência de Jesus Cristo. As obras que Jesus conhece representam as condições espirituais daquela igreja, não apenas aquilo que nós chamamos de serviço ativo, né? Porque a palavra que Jesus utiliza para falar a respeito das obras, dizendo assim no verso 2 do capítulo 2 de Apocalipse: conheço as tuas obras. Ora, significa nesse caso o caráter geral, a natureza, como que se atua. Jesus conhece aquilo que se faz, a vida e a conduta daquela igreja. O trabalho daquela igreja, o labor dela, sim, iria até o limite das forças. Era uma igreja muito operosa, que se esgotava no trabalho arduamente. Era uma igreja que tinha perseverança, né, diz o texto bíblico, que significa que essa igreja, apesar das circunstâncias difíceis e adversas, eles lutavam firmemente e suportavam situações difíceis, contrárias.
No verso 2 do capítulo 2 de Apocalipse, diz que essa igreja também lutava contra os maus, contra pessoas que queriam enfrentar ou infiltrar falsas doutrinas, falsos mestres, falsos apóstolos. Uma praga na igreja apostólica, os falsos mestres, que não é muito diferente de hoje. Gente que se dizia apóstolo e não era. Depois, gasta um tempinho para você ler Apocalipse capítulo 2, verso 1 em diante. A presunção daquela gente era muito grande, a ponto de querer compartilhar da autoridade dos próprios apóstolos. Mas Deus foi fiel àquela igreja nesse sentido, e a igreja permaneceu firme, lutou contra os falsos mestres. Mas Jesus, irmãos, vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nunca teríamos imaginado, eu nunca teria imaginado que uma comunidade cristã que estava sendo descrita como leal, verdadeira, que enfrentava perseguições, sofrida, paciente, poderia parecer como que alguém que havia abandonado o primeiro amor. Veja bem, irmãos, voltando para a figura da planta, que já está no seu final de ciclo, ela está seca. Ela tem o contorno de uma planta, mas por dentro já não está viva. Ela tem movimento, mas por dentro já não está mais viva. Dentro dela já não corre mais seiva, já não há nutrição. É uma planta que está morta. Por isso que Jesus diz assim: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor, irmãos? Bom, deixar, abandonar, é relaxar, dispensar, descuidar. Essa advertência é fruto, irmãos, da consciência de Jesus, que um crente, um cristão, pode ter sido cheio do Espírito Santo, mas gradualmente vai cedendo aos desejos da carne, e o orgulho pessoal e os desejos mundanos vão tomando conta de sua vida. É válido lembrar, irmãos, que é na carta de Éfeso que o apóstolo Paulo convoca todos os irmãos a não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, quando essa igreja nasceu, ela nasceu fruto de um derramado Espírito Santo, porque o próprio apóstolo Paulo havia orado para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas quando escreve essa carta, o apóstolo Paulo percebe que já naquela igreja havia muita obra da carne, e eles precisavam não se contentar com o vinho, mas sim com a presença do Espírito Santo na vida deles. Mas quando Jesus escreve a sua carta para aquela igreja lá, aqui que nós estamos lendo no livro de Apocalipse, essa igreja, irmãos, já abandonou o primeiro amor. É o crente, irmãos, que vai se divorciando aos poucos do relacionamento com Jesus. Tá? O amor, ele foi deixado, e o que é esse primeiro amor? É porque o amor já não se manifesta mais em atos, não há amor em atitude. É por isso que o apóstolo João escreve em 1 João capítulo 3, verso 18, João diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, não, mas por obras e de verdade. É triste, irmãos, quando uma igreja faz muita coisa, trabalha muito, se ocupa muito, mas por dentro ela está morta, porque não tem amor por Jesus, não tem amor por Deus, não tem paixão. Eu vou usar a palavra paixão como esse fôlego, com essa vontade, com essa, digamos assim, quase que descontrole por estar na presença de Deus. Não tem mais amor, não tem mais amor. O amor se esfria, irmãos, quando o amor também é transferido para um outro objeto ou para uma outra pessoa. O que acontecia com aquela igreja, irmãos, é que embora talvez eles tivessem feito muito, trabalhado muito, agora, nesse exato momento, o seu tempo, a sua dedicação é para uma outra entidade, ou para uma outra coisa, para uma outra pessoa, para uma outra paixão. É válido lembrar, irmãos, que nós precisamos também fazer perguntas, e aqui eu quero aplicar nos dias de hoje. Muitos de nós aí estamos pensando o que é que a igreja, o que é que o reino de Deus vai me beneficiar. A pergunta tem que ser inversa. Aquele que ama a pessoa de Jesus tem que se perguntar nesse momento: o que é que eu posso fazer pela igreja? O que é que eu posso fazer pelo reino? Onde está a minha paixão? O Espírito Santo, irmãos, declara claramente para nós
que nós precisamos. Capítulo 2, verso 5 de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-se. Como é que nós consertamos isso? Essa mormidez, essa falta de paixão, essa falta de zelo, essa falta de amor por Jesus e por sua igreja. Jesus nos convida, lembra-te. É uma exortação à memória piedosa sobre os dias anteriores. A palavra em grego para lembra-te aí significa exatamente isso. É como se fosse fazer uma anamnese da vida pessoal e de sua história e ver a sua devoção, se ela está intensa a Jesus ou não. Se nós temos paixão pela pessoa de Jesus e pela sua vida, se há intensidade nisso ou não. Lembra-te, como que começou? Quem sabe você é uma pessoa que começou muito bem, trabalhou bastante, era apaixonado, né, pelas coisas de Deus, pela igreja, por Jesus, mas especialmente por Jesus. E hoje está apagadinho, apagadão, está desanimado, está pensando em desistir. Talvez você já abandonou sua vida devocional, abandonou o seu tempo com Deus, sua vida com Deus, abandonou, talvez muitos aí, irmãos, estejam até mesmo gostando desses tempos de pandemia. Pensa nisso, como é que anda a nossa paixão? E para isso, irmãos, para corrigir isso, Jesus diz, lembra-te, como foi tua história? Faz uma retrospectiva, tenta passar um quadro geral da sua vida, como foi que você veio para Jesus, olha o que Jesus fez na sua vida, lembra-te. E o segundo movimento, arrependa-se. Irmãos, arrependimento, frieza é pecado, frieza é pecado. Para consertar a frieza, irmãos, Jesus não manda a gente fazer uma campanha diferente. Jesus não manda a gente chamar um pregador diferente. Jesus não manda a gente, irmãos, fazer um movimento diferente. Jesus manda a gente se arrepender. Aquele gozo interior e alegria interior que nós tínhamos ao andar com Jesus, que nós não temos mais, carece essa atitude de arrependimento. Por quê? Porque foi uma queda. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volte para o Senhor. Como eu disse, irmãos, quero crer que esta igreja tenha ouvido, gostaria de crer que essa igreja tivesse ouvido essa palavra de Jesus, mas é bem provável que não. Essa igreja deixou de existir. Então pensa, irmãos, vamos colocar nossa vida em ordem diante do Senhor. Igreja que vive somente, irmãos, de experiências passadas. É uma igreja que pode, irmãos, quem sabe estar alimentando simplesmente um esqueleto, uma casca. É preciso entendermos, irmãos, que nós precisamos viver em novidade de vida, em caminhar diário com o Senhor. A igreja de Éfeso ficou conhecida como uma igreja que abandonou o primeiro amor. É uma igreja que que Jesus permitiu que conhecêssemos a sua história para que nós não viéssemos a cair nesse mesmo dilema. Convido você, nesse dia, nessa escola bíblica, a se arrepender. Todos nós precisamos, irmãos, tratar o nosso coração nesse sentido. Como que estamos com relação a Jesus? E é por isso que Jesus disse para essa igreja uma frase bastante pesada, mas bastante pesada mesmo. Jesus diz para essa igreja, irmãos, que eles deveriam se arrepender. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Moverei do seu lugar o seu candeeiro. Isso é uma figura para dizer que a presença de Deus não estaria mais naquela igreja, o lugar daquela igreja não existiria mais. Vamos nos arrepender. Frieza é pecado. Vamos entender, irmãos, que o maior interessado em resolver esse problema tem que ser cada um de nós. É eu e Deus que precisamos resolver essa questão. É eu e Deus que precisamos se aproximar. Ele está de braços abertos para receber você em um relacionamento vivo, verdadeiro, para viver uma vida apaixonada por Ele, uma vida de relacionamento com Ele. Que Deus abençoe o seu coração. Quero orar por você. Pai bendito, nesse dia, nessa escola bíblica, quando nós analisamos tudo que aconteceu
não de forma exaustiva, é claro, na igreja de Éfeso. Como essa igreja começou bem, como essa igreja começou fruto de um avivamento, de uma evangelização extraordinária, de conversão de bruxos, de conversão de gente idólatra, uma igreja que recebeu o Espírito Santo, mas que uma igreja que tinha, ó Deus, mestres, uma igreja que foi sim muito bem, ó Deus, instruída, mas que com o tempo, ó Pai querido, foi abandonando este primeiro amor e foi se voltando, ó Pai, quem sabe para as paixões desse mundo e abandonando a vida com o Senhor. Deus, não nos permita cair nesse mesmo pecado. Mas se já caímos, ó Deus, e o Teu Espírito Santo é que pode dizer isso para o coração de cada um, Deus, em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor, novamente, que voltemos, ó Pai, a estar na Tua presença e com alegria, com devoção, com paixão, olhando, ó Pai, para o que o Senhor tem para fazer no dia de hoje, porque o Senhor está presente na igreja hoje e o Senhor é o maior interessado em que nós, ó Pai, caminhemos com o Senhor com alegria e com amor pelo Senhor. Pai, eu quero nesta manhã, Senhor, te pedir perdão pela mornidez, te pedir perdão, ó Deus, pela falta de amor, especialmente pela Tua pessoa, pelo Teu reino, pela Tua causa. Muitas vezes, ó Deus, só nos preocupamos com as nossas coisas, então tem misericórdia de nós e nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensa nessa música que eu vou colocar para você aí, tá bom? Para a gente meditar um pouco. Deus abençoe, fica com Deus, tá? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo.